Com a infeliz notícia que o Toni Kroos vai sair do Real Madrid, o clube precisa de um jogador ali para assumir a posição do grande armador do clube. Toni Kroos, o camisa 8, era responsável muito pelo movimento, pelo estilo de jogo e pela velocidade que o Real Madrid iria jogar, sendo ele o principal armador das jogadas desse time. Então, com a saída dele, o Real Madrid precisa buscar algum outro jogador que tenha as mesmas características do Toni Kroos, que seja de manter a bola no pé e armar o jogo ele sozinho. E tendo em vista esse estilo de jogador, o Real Madrid já tem 2 nomes escolhidos para tentar conseguir para assumir o camisa 8 do Toni Kroos. De acordo com o jornal AS, os 2 jogadores que estão em conversa com o Real Madrid, que o Real Madrid tem como alvo para trazer, é o Joshua Kimmich do Bayern de Munique e o Rodri do Manchester City. Vale ressaltar que o jogador alemão ele tem 29 anos e ele tem um contrato com o Bayern de Munique até junho de 2025. Alguns podem estranhar porque o Kimmich tem jogado ultimamente de lateral direito, mas isso é somente para suprir uma necessidade do Bayern de Munique e da seleção alemã. O jogador por muito tempo jogou como meio de campo, atuando nessa posição que hoje o Kroos joga, que é de manter a bola no pé, armando o jogo o tempo todo, buscando o jogo para si. Além disso, ele já foi questionado sobre algumas opções de mudança de clube. No entanto, ele disse o seguinte: "No momento, não estou pensando nisso. Como já disse, falarei primeiro com o Bayern. Mas claro, Barcelona e Real Madrid são clubes incríveis com uma história incrível." Foi isso que ele disse na entrevista para o jornal AS. Ou seja, ele não descarta essas opções, mas a primeira opção dele vai ser o Bayern de Munique, além do mais ele é alemão. A outra opção, diferente do Joshua Kimmich, é um jogador nato da posição que o Toni Kroos tem fazido no Real Madrid ultimamente, que é de primeiro volante, que é o Rodri do Manchester City. O Rodri, ele já tem essa característica de jogar como um primeiro volante o tempo todo, sendo um jogador mais defensivo do que o Toni Kroos, no entanto com um passe fenomenal. Ele que no ano passado foi o 5º na colocação do Bola de Ouro quando o Lionel Messi ganhou, é uma estrela no Manchester City, com mais de 1 ano aí de invencibilidade quando está jogando. Ele é simplesmente um fenômeno. No entanto, por essas características que foram citadas aqui, vai ser muito difícil tirar o jogador do Manchester City. Rodri com certeza vai ter propostas não somente do City, como de todos os clubes do mundo, pois é muito difícil vermos um primeiro volante que tem um passe e uma criatividade que o jogador tem. Vale ressaltar que alguns dos murmurinhos também que aconteceu era o Real Madrid conseguir ou tentar pegar um outro jogador alemão, o Wirtz, que joga no Bayer Leverkusen. Era uma outra possibilidade para que o Real Madrid conseguisse mais um jogador ali no seu leque para ocupar a posição do Toni Kroos. No entanto, se não conseguir nenhum dos 3, ainda assim o Real Madrid tem bons meio-campistas que ainda não estão violando tanto como o próprio Arda Güler. Toni Kroos postou em suas redes sociais uma homenagem ao Valverde quando se despediu do jogador alemão, dizendo que ia ter uma outra conversa com ele, como se fosse para ele assumir a camisa 8 do Toni Kroos. Então, além do mais, ele poderia também utilizar de alguns jogadores do próprio clube, no caso o Ancelotti usar, para assumir essa posição do Toni Kroos de armador. Mas bom, não tem só essas suspeitas de jogadores para virem para o Real Madrid. Já foi falado do Alphonso Davies, que talvez pode até ser descartado, mas tem o Mbappé também para vir para o Real Madrid. E a vinda do Mbappé para muitos torna o Real Madrid um time quase imbatível, um time a ser vencido, um time com o melhor elenco da temporada com o Mbappé, que é o que falta ali, um atacante nato, um centroavante. Tudo bem que ele não assume essa posição, mas ele pode muito bem ser reajustado para ficar mais centralizado, talvez como um falso 9. Então a vinda do Mbappé é de se assustar pro elenco do Real Madrid, que possivelmente já vai ter um Bola de Ouro, possivelmente já vai ganhar tudo da temporada. A gente vai ver isso na final da Champions dia 1º. No entanto, um dos jogadores do Barcelona, que é o atual rival assim de liga do Real Madrid, Lewandowski, disse que o Barcelona não precisa se afrontar, que esse Real Madrid com o Mbappé não traz medo algum e que o Barcelona pode muito bem aproveitar esse negócio. E o jogador disse como eles iriam aproveitar, falando o seguinte: "Temos que estar preparados desde o primeiro jogo, porque o Real Madrid certamente vai precisar de tempo. Não vai jogar bem no início e perder pontos, e temos que aproveitar isso, não para alcançá-los, mas para estar à frente deles, como há 2 temporadas em que houve jogos que não conseguimos vencer, mas que também não perdemos."
Bom, o Lewandowski está assumindo que o Real Madrid não vai se desempenhar bem no início porque vai precisar de um ajuste ali, principalmente na linha de ataque entre Vini, Mbappé e o próprio Rodrigo. O Bellingham também vai ocupar mais uma posição ali, vai tomar uma posição do meio de campo que antes estava vindo jogando com 4 meio-campistas, sendo que o Bellingham jogava um pouco mais avançado, fazendo aquela pressão de linha alta o tempo todo. Então um jogador a mais que tinha no meio de campo vai para o banco. Provavelmente com a saída do Toni Kroos já fica mais fácil decidir isso. Um jogador ali que já estava jogando como o próprio Valverde pode assumir essa posição de armar o jogo, de manter mais a bola no pé, enquanto o time só se reformula no ataque, sendo Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo. Como eles vão jogar ainda, já vimos que o Rodrigo e o Vinícius Júnior conseguem atuar bem centralizados. Talvez ele possa usar isso, o Ancelotti, para que o Mbappé consiga jogar às vezes na sua posição de ofício, posição que ele mais se sente confortável, a posição de ponta esquerda, ou então como um 10 nato. Mas e aí, o que você acha que vai acontecer nessa temporada do Real Madrid? Quem você acha que é a melhor opção para assumir essa posição do Toni Kroos? Algum jogador de fora ou alguém que já está ali no elenco do Real Madrid? Acredita que vai demorar tanto tempo assim para o Real Madrid se ajustar, mesmo com o Ancelotti no seu comando? Deixa aí nos comentários, curte e não se esquece de se inscrever no canal.